conhecidos. É uma pessoa que trabalhou muito tempo com crianças, então eu chamei de ouvi-lo falar sobre as questões de atendimento de criança e, obviamente, das questões atuais sobre o atendimento das crianças, porque, afinal de contas, tem aparecido muitos diagnósticos e como lidar com esses diagnósticos. Assim, eu quero dar as boas-vindas ao Tiago e, mais do que isso, agradecer a presença dele e por ele ter aceitado o nosso convite, tanto meu quanto do Instituto Platão. Já quero também agradecer a participação do Felipe, que vai dar apoio aí para a gente, que tem nos ajudado aí durante esses dias todos. Muito obrigada. Ok, então boa noite a todas e a todos. Quero também agradecer a querida Denise por mais uma parceria, né? Tomara que essa parceria continue a dar sempre mais frutos, né? É muito importante a gente ter parcerias dentro do trabalho, laços dos quais a gente se identifica, né? Não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Essa área da humanidade, né, que hoje em dia está tão precário e está, digamos, tão deficitário em relação às nossas perspectivas políticas, sociais, de uma forma geral. Né? Quero agradecer também a presença aqui do Felipe. Então, obrigado, Felipe. Já estava brincando com ele, que agora eu conheço pessoalmente, entre aspas, né? Pelo menos imagem, né? Bom, a presença não precisa ser uma presença realmente física aqui, né? A tecnologia também nos traz essa possibilidade, né? Não é só, ela não traz só coisas ruins, mas traz também essa possibilidade da gente estudar, da gente trocar conhecimento, de encurtar as distâncias. Depende do uso que a gente faz dela, né? Isso está muito em cena também quando a gente pode pensar a respeito das intoxicações tecnológicas, principalmente na infância, mas enfim, né? Então, o que a gente vai falar hoje diz respeito a um tema, né? Um tema que é muito importante para mim, enquanto professor de uma disciplina lá da Universidade de Fortaleza, do qual eu faço parte, professor de graduação de lá, que é uma disciplina que tem por nome a Psicoterapia da Infância e Adolescência. E a gente trabalha as questões da infância, da adolescência, a gente trabalha o que é a criança para a psicanálise, o que é o infância para a psicanálise, a gente trabalha o que é adolescente também para a psicanálise. E aí eu já começo a falar que eu costumo dizer lá nas aulas que digamos, um bom analista também é um bom analista infantil. Então, quem conhece um pouco de Freud, conhece de Lacan, que são as minhas principais referências, né, freudo-lacanianas, digamos assim, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Nós temos aí a criança como algo que não cessa de se reescrever na nossa vida. O que a gente pode começar a pensar de que, assim, a infância, ela não termina, né? A infância, ela é algo que é um momento, uma fase do qual a gente sempre está está revisitando essa infância. Ou seja, o passado por nós sempre é revisitado em um determinado lugar, né? Então, esse olhar já nos traz um aporte sobre o que a gente pode pensar, digamos assim, do que é a criança dentro do processo analítico. A gente sabe que na história da psicanálise, a psicanálise inicia e começa com o adulto, com a fala das histéricas, digamos assim, das queridas histéricas de Freud, onde a gente tem essa cura pela fala, né? E aí a gente adentra numa dificuldade, que é justamente como é que a criança pode falar para o analista, ou como é que a criança pode se comunicar com o analista, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, é um ponto crucial, né, do qual vai, digamos, estabelecer alguns aportes em relação a gente hoje, né? O título da palestra de hoje, da fala de hoje, que a gente combinou aqui com a Denise, a gente estava conversando a respeito disso,
as referências cruciais para a escuta clínica infantil. Então, a gente vai falar sobre algumas referências, é claro que isso diz respeito ao meu estilo de escuta, a minha clínica com crianças, diz respeito a também uma experiência com a clínica com adolescente, com adulto, né? Já visto o que eu acabei de falar sobre o que a infância nunca cessa, que a infância vai estar presente, vai estar em cena, né? E não é à toa que Freud também articula uma frase de um poeta, uma afirmação de um poeta, que eu não me lembro agora o nome do poeta em si, onde ele vai dizer que a criança é o pai do adulto, ou o pai do homem, tá? Então, acho que esses dois pontos, né, que a gente é acostumado a revirar as coisas, a psicanálise, né, a trazer uma certa lógica aí de reviramento, que foge um pouco dessa objetividade dentro de uma posição mais positivista, né, mais dura do conhecimento científico, é essa visão que a gente vai começar a trabalhar aí e pensar em referências cruciais para a gente, digamos assim, trazer para essa possibilidade do tratamento infantil, dentro da psicanálise, dentro de uma perspectiva freudo-lacaniana. Ok? Então, assim, fique à vontade de fazer alguma pergunta, mas eu acho que a gente vai deixar também um tempo mais adiante para poder responder alguns questionamentos, né? Então, eu estava conversando com a Denise sobre isso, então ela também vai poder também trazer algum questionamento, alguma intervenção, que vai ser muito produtiva aqui a gente ir fazendo uma tabelinha em relação aos pontos que eu me propus a trazer aqui para a gente discutir, para a gente conversar hoje, tá? Primeiro, para a gente poder pensar nas referências cruciais para a possibilidade de uma escuta clínica infantil dentro da psicanálise, a gente tem que pensar no que é a criança para a psicanálise, né? É o ponto inaugural, né? O que é a criança para a psicanálise. Depois, eu vou falar sobre as 5 clínicas, né? Então, a gente vai falar sobre que 5 clínicas são essas, inclusive a criança é uma delas, né? Mais adiante, a gente vai para o objeto de estudo da psicanálise. Qual é esse objeto de estudo da psicanálise? Eu acho que isso nos vai trazer uma referência importante. Obrigado, Thaís. William Woodruff mesmo, tá? Desculpem a pronúncia. Bom, a gente está na criança, as 5 clínicas, o objeto de estudo da psicanálise, o campo de estudo da psicanálise, né? O corpo em relação a essa referência do objeto de estudo da psicanálise, e os tempos do sujeito, né? E os tempos da análise, os tempos do sujeito, da constituição desse ser humano, tá? Eu acho que esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos é o que vai, digamos assim, ser o esqueleto, né, da estrutura da minha fala hoje, tá? Então, entremos primeiro no que é criança para a psicanálise, tá? É importante que a gente possa contextualizar que o conceito de criança é um conceito histórico, e que esse conceito histórico ele vai mudar de acordo com determinada época e de acordo também com determinada localidade, tá? Então, haja vista que a gente vai pensar que um atendimento clínico com a criança do Brasil, ou especificamente, por exemplo, no Nordeste, é diferente de um atendimento clínico de uma criança de Barcelona, ou de Tóquio, ou de qualquer outro lugar, às vezes até do próprio país, né? Quando a gente pensa no Brasil, atender uma criança do Rio Grande do Sul, que tem suas referências, digamos assim, de uma família italiana, a gente vai perceber que existe algumas mudanças aí em função dessa escuta. Então, a gente já começa a recair nesse ponto, onde a criança traz, digamos, uma perspectiva de um conceito histórico, né? Onde esse sentimento de criança, ou sentimento de infância, digamos assim, que vem de infans, aquele que não fala, que não ainda se articula a linguagem, esse é o significado que a gente pode pensar em relação à infância, começa no século XVII. Ou seja, a modernidade abre, digamos, a possibilidade da gente pensar no sujeito, né, no ser humano, tá, moderno, digamos assim, diferentemente de todas aquelas configurações que a gente tinha na Idade Média,
E aí, com a Renascença, com a privatização, por exemplo, do espaço doméstico, com a cada vez mais a primazia, ou, digamos assim, o incentivo em função da família nuclear, a gente tem, digamos, esse sentimento de infância se estabelecendo. Né? Então, antigamente se tinha crianças, as crianças eram criadas, digamos, ao léu, muitas vezes, a comunidade educava a criança, não tinha ainda as escolas propriamente, que depois de um certo tempo começaram a existir, principalmente com a religião, principalmente depois da modernidade, né? Onde se tinha, digamos assim, a criança, às vezes, por uma concepção de do mal estar na criança ou da inocência infantil, né? Então, cada vez mais foi se estabelecendo essa construção em relação à inocência infantil, né? Que estava preservada ali na criança. Isso se deu principalmente com Rousseau, né? Onde a gente começa a pensar no mundo que se Deus não existia mais no centro das coisas, né? A mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, a gente precisava de certos referenciais que pudessem trazer, digamos, uma nova ordem. Então, a família tradicional, a família, numa perspectiva desse núcleo social, ela nasce na modernidade. E o cuidado com a criança era essencial para a gente poder, digamos assim, produzir seres nos quais poderiam construir, digamos assim, conhecimentos e trazer mais prosperidade à nação, tanto também como se poderia ter esses soldados, né, mais fortes e mais inteligentes para poder, digamos assim, vencer as guerras ou que fosse em relação a resguardar uma austeridade, digamos assim, das nações em si. É com o iluminismo em 18, né, no século 18, no século 19, que a gente vai ter, digamos assim, uma consolidação maior a respeito da criança, né, da criança como uma referência desse potencial, esse potencial para o adulto. Então, devemos cuidar mais da criança para que a gente possa produzir adultos, digamos, mais produtivos, adultos que vão render justamente digamos, mais possibilidades, né, aos Estados-nações que ali cada vez mais estavam se consolidando. Então, a gente tem essa construção, né, e a gente começa a ter essas concepções, né, religiosas, de uma certa forma, articuladas aos acordos, onde a gente pode pensar em função de Rousseau, e, digamos, onde começa a se estabelecer realmente a criança. Veja bem, se a gente tem na modernidade, por exemplo, o nascimento da infância, realmente, desse sentimento de infância, a partir do século XVII, a partir do século XX que nós vamos ter, por exemplo, uma perspectiva de construção do nascimento do adolescente, né? Principalmente ali depois das duas grandes guerras mundiais. Então, a gente tem essa construção, essa consolidação maior do adolescente, como essa fase intermediária entre a criança e o adulto, né? A partir desse momento, né? Onde cada vez mais a configuração social se estabelece e se coloca, digamos, se antes a criança entrava de uma vez no mundo adulto, agora ela tem uma fase, digamos assim, de experiências e de um significado e de uma definição aí para que ela pudesse se estabelecer no mundo adulto depois de um certo momento. Tá? Então, veja bem o que eu estou querendo trazer aqui. A história e essas linhas de forças discursivas fazem com que a gente possa pensar que a criança não é criança desde sempre. Ela é uma construção dentro da referência social. A gente pode perceber isso nesse movimento histórico, de uma forma mais forte, mais consolidada, mas, ao mesmo tempo, também a gente pode pensar que as crianças de 50 anos atrás não são as mesmas de hoje, por exemplo. Falando da história, Tiago, é bom lembrar que muitas delas sequer nome tinham. Uhum. Tinha, porque o índice de mortalidade era tão grande, porque a precariedade era tão grande, que eles esperavam para ver se elas iriam, entre aspas, vingar, uhum. né?
se elas iam conseguir passar por esse processo, então não era nem dito o nome criança, isso não existia esse conceito. Era uma coisinha que corria para lá e para cá, e depois de grande ela se tornava adulta. E não é um grande, o que hoje nós dizemos de adolescência, que também é um conceito criado posteriormente. Não, é um pouco maior, que já era adulta e já podia caçar, já podia ir para a guerra e assim por diante. Sim, sim, sim. Então, a gente tem essa noção, né, em relação a esse mundo linguageiro, né, esse mundo histórico em relação ao tempo e a determinadas localidades, né, que faz com que a gente possa pensar como essas construções culturais, né, de linguagem foram se estabelecendo. E como a gente pode pensar hoje em dia, né, dessa criança que chega ao nosso consultório, com determinados tipos de sofrimento, ou determinados tipos de angústia, tá? Esse é o conceito também importante, né? Porque normalmente a criança não diz pelo que sofre. A gente vai ter que fazer uma interpretação dentro do próprio brincar ou dentro da própria clínica a respeito disso. E esse é um ponto, digamos assim, importante para a gente, operacionalizar a nossa escuta, né? Então, a criança ela está num determinado tempo, num determinado momento, dependendo da sua constituinte, a gente vai também falar nesse ponto especificamente, que faz com que a gente possa, digamos assim, identificar, digamos, sinais de angústia, onde a gente vai trabalhar o sujeito que está ali em cena, ou esse projeto de sujeito que está ali em cena. Tá? Bom, sigamos em relação a essas coordenadas, em relação ao que a gente está construindo. Bom, passando da criança e dessa referência de um conceito histórico, a gente tem, digamos, como eu já comecei a falar para vocês a respeito do adolescente, né, fazendo esses momentos de aparecimento, né, de cada um deles, as 5 clínicas que eu costumo colocar em sala de aula. Quais são essas 5 clínicas que têm a ver com os tempos do sujeito? Tá? Ou seja, certas operações que se colocam, operações psíquicas, que se colocam para o sujeito na sua constituição, no seu nascimento, na sua vida, no seu desenvolvimento, até chegar à sua morte, digamos assim. Essas 5 clínicas diz respeito, por exemplo, à primeiríssima infância, à infância propriamente dita, à adolescência, à clínica do adulto e à clínica da terceira idade. Né? Eu costumo dizer que são 5 referências que não têm idade propriamente, ou não têm um tempo cronológico propriamente, mas a gente pode se basear, né? E muitas vezes quando a gente faz esse referencial desse tempo cronológico, muitas vezes a gente utiliza a biologia, né? A gente utiliza aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor, então, para poder pensar a respeito de que, bom, a gente pode chegar e dizer assim, bom, a função está ali, ele tem possibilidade neurológica, fisiológica, mas ele não consegue ter uma aquisição de linguagem, por exemplo. Né? Então, a gente vai estar pensando que uma criança de 2 anos já era para estar falando, mas ela não está falando. Então, a gente pode se utilizar dessas estratégias em função da cronologia, mas antes disso, nós, em função da psicanálise e do que estabelece o nosso objeto de estudo, né, não está nesse campo propriamente. Né? Ele está em outro campo. Tá? Ele está em uma outra referência. Certo? A psicanálise ela pode levar em consideração o tempo cronológico ou a referência biológica, como Freud muitas vezes fez, né, principalmente ali nos 3 ensaios sobre a sexualidade infantil, onde ele coloca a puberdade, ele aponta para a puberdade, né, o momento da maturação dos órgãos reprodutores, o momento em que um corpo de uma criança se torna um corpo começa a se tornar um corpo de um adulto, então ele vai falar de uma metamorfose da puberdade, ou as metamorfoses da puberdade, é essa palavra que ele vai utilizar, para daí a gente ter, digamos assim, um corpo de adulto, né? E isso a gente sabe que tem toda uma mudança de perspectiva, tanto, digamos, da química do nosso corpo,
tanto dos aspectos fisiológicos do nosso corpo, como dos aspectos do que isso incita a gente, ou seja, dos aspectos pulsionais, onde normalmente as meninas ou as jovens adolescentes começam a perceber outros olhares, como a gente é colocado em outro lugar dentro do social, um lugar do qual a gente vai ter que escolher a nossa profissão, ou escolher aquilo que a gente vai estudar para o vestibular, né? Então, tem toda uma conotação aí diferente, do qual faz com que a gente possa pensar que, assim, o objeto de estudo da psicanálise, já entrando no terceiro ponto, não é propriamente a criança, ou a infância propriamente, tá? Mas sim o sujeito. Então, houve um debate desde a época de Anna Freud, de Melanie Klein, por exemplo, a respeito de como a gente poderia abordar a criança dentro do processo, né? E a Anna Freud tinha algumas resistências em função de trabalhar, por exemplo, achava que não poderia se trabalhar com a criança propriamente, assim como se fazia com o adulto. A Melanie Klein vai ser um pouco mais transgressora em relação a isso, um pouco mais progressista, digamos assim, em relação a isso, onde ela vai dizer que sim, era possível trabalhar a criança a partir de uma referência da psicanálise com adulto, todavia que levasse em consideração esses aspectos do desenvolvimento psíquico. E lembre-se que eu estou falando psíquico. Tá? Isso teve algumas outras reverberações, por exemplo, nas construções, nos desenvolvimentos teóricos produzidos por Winnicott, que eu acho espetacular, né? Eu acho que a clínica infantil, Winnicott teve muito a contribuir, claro que Melanie Klein também, acho que de uma menor forma Ana Freud, né? Apesar de ser filha do grande pai da psicanálise, mas assim, e que na perspectiva lacaniana, a gente vai trabalhar por essa perspectiva, digamos assim, por esse conceito especificamente de sujeito. Né? Trabalhamos com a criança, veja bem, mas apontamos para o sujeito. O sujeito do inconsciente, o sujeito do significante, né? Ali onde percebemos que há, digamos, uma passagem entre o autoerotismo para o narcisismo primário, onde Freud delimita isso, onde Freud começa a articular essa primeira construção, né, de uma identidade, ou seja, de um eu, tá? Mas, ao mesmo tempo, isso não é o objeto da psicanálise. Então, esse ponto é um ponto importante, que muitas vezes eu, em supervisão, escuto alguns analistas já chegar e, assim, tudo é mãe, tudo é pai, né? E chegar a algumas lógicas deterministas. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a psicanálise é tudo menos determinista. Né? A psicanálise ela aponta nessa referência do sujeito para um devir, para uma perspectiva de potencial desse sujeito, em uma, digamos assim, construção, em uma, digamos assim, uma perspectiva desejante, de nomeação, né, do próprio mundo e das suas relações. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Se a gente for pensar nessas referências cruciais da escuta infantil, a gente tem que tomar cuidado para não ficar só pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, e gozando nessa posição. Tá? E permitir essas aberturas para que o sujeito possa se colocar para além da criança ali, estabelecida por esses lugares empreendidos por pai e mãe. Ok? Bom, até aqui a gente está. Vocês estão entendendo isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Denise, quer fazer alguma intervenção? Não, eu acho melhor deixar o pessoal conversar mais com você, porque senão a gente vai ficar só o diálogo dos dois aqui. Com certeza. E a gente bate papo até amanhã de manhã, se for o caso, né? Okay. E o que você traz é muito interessante, e a análise é do sujeito, né? Independe da idade. Aliás, muito pelo contrário, a gente às vezes tem dificuldade de saber em qual
qual dessas fases o sujeito está. Verdade. O Felipe perguntava para mim essa semana sobre o pessoal que está querendo um curso bem de psicanálise e dizendo assim, qual curso? Eu falei, pois é, né? Assim, como? Qual curso? Porque esse curso de infância e adolescência cabe em qualquer, porque nós estudamos o sujeito, né? E por ser o sujeito, não é só pai e mãe. Tem uma coisa que eu digo, Tiago, que é assim, pai e mãe foram aquilo que de melhor eles conseguiram ser. Da agora em diante, você tem sua responsabilidade. Eu costumo também dizer, às vezes, para provocar algumas discussões, né, que a grande função dos pais é traumatizar os filhos. Eu vou mais, assim, além em relação a esse ponto, né, E se não traumatizam, como é que fica a nossa profissão? Com certeza, né? E se a gente pensa em relação ao sujeito sem trauma, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente entra dentro de certas lógicas muito complicadas, né? Principalmente desses livros de autoajuda. Mas, assim, um parêntese, eu estava até falando em sala de aula. Eu ia, né, antigamente, para o meu analista, e lá embaixo tinha do prédio empresarial que tem lá, tinha uma loja, né? E nessa loja é uma loja de autoajuda desses coaches da vida. Tá? Não vou falar o nome dele, né, propriamente, mas e lá eu ia tomar meu café, né? E olha a contradição. Eu olhava para um telão que tinha e estava assim: se cure de todos os seus traumas, alcance todos os seus sonhos, né? Realize todos os seus desejos. Assim, é complicado a gente entrar nessa lógica, né? Isso é um passo muito tênue para a depressão, não é verdade? E é a posição do grande bebê, né? O bebê ali de boca aberta. Diga aí, Alan. Oi, boa noite. Vocês estavam falando da questão, né, da função pai e mãe, e aí eu estava refletindo acerca das novas configurações, né, o alargamento do conceito pai e mãe hoje em dia. Né? Hoje em dia não é só o genitor que é o pai, né? Não é a genitora que é a mãe, né? Tem a babá que muitas vezes exerce a função de mãe, tem os padrastos, tem vários conceitos que hoje podem ser cabidos nessa questão, né, de pai e mãe. Sim. Mas a gente tem também, por uma referência, digamos, do que a gente já está trabalhando, que é o sujeito que vai trazer para a gente de onde é que vem essa função. Né? Então, a criança vai trazer para a gente normalmente isso, e a gente também nos atendimentos familiares, né? Claro, porque se a gente pensa que a criança é uma fase, ou a infância é uma fase, né? A gente tem a primeiríssima infância, digamos assim, quando está nesse momento de passagem do alterotismo para um narcisismo primário, por exemplo. E a gente tem a infância como essa consolidação, digamos assim, do narcisismo primário para o narcisismo secundário, digamos assim, né? Para não chegar aqui e colocar 0 a tantos anos, de tantos anos a tantos anos. A gente pode pensar do 0 aos 2, por exemplo, dos 2 aos 5, 6, digamos assim. Mas, assim, o que é mais interessante é a gente começar a pensar dessas operações ou desses tempos lógicos do psiquismo, tá? Que a gente pode identificar por determinadas, digamos assim, por vários sinais que o bebê traz, né? Ou que a criança traz, propriamente, dependendo de quem a gente está, digamos, atendendo. Né? Então, cada vez mais que a gente tem crianças, por exemplo, na primeiríssima infância, que são os bebês ali, a gente vai ter uma necessidade maior do atendimento familiar, porque é uma constituinte ainda muito primitiva. Então, essa dinâmica familiar, ela está ali presente, de uma certa forma. E aí a gente entra no que a Ayala está colocando, de que, assim, é a partir dessa transferência, onde se vai aí ser transferido certos significantes, certas falas, tanto da mãe, ou do pai, ou da babá, ou dessa dinâmica que se coloca ali, né, que a gente entra em contato, e também da forma como a criança estabelece essa relação
por exemplo, na primeiríssima infância, junto com a mãe, não contato com essa mãe, né? Ali estabelecendo um link com o próprio analista. Eu me lembro agora que na psicoterapia da infância e adolescência, nessa disciplina, eu tenho um caso clínico que a Silvia Bleichmann atende uma criança de 5 semanas, e é muito interessante como ela vai estabelecendo essa relação, e esse primeiro capítulo do livro dela, que é A Fundação do Inconsciente, traz, digamos assim, como esse primeiro atendimento com esse bebê. Um bebê que chora, um bebê que tem afetações extremas, que não consegue comer direito, né? E como isso tem a ver com esse lugar dos pais, ou seja, um lugar primordial, um lugar, digamos, inicial da vida, que Lacan vai chamar de grande outro. Como esse grande outro pode viabilizar um sujeito, né? Mas a partir desse sujeito, ou desse outro que faz, digamos assim, que a mãe dará à luz, né? Então, assim, se a gente for pensar que a mãe biológica é o que dá à luz ao corpo do bebê, a carne do bebê, né? É preciso muito mais que uma mãe biológica para que a criança possa nascer realmente, né? Então, a gente percebe isso, né? E isso é trazido, digamos assim, nos pais desde muito cedo, desde antes do bebê nascer, porque tem toda uma Lasnik, isso, Thaís. Então, porque isso tem toda uma perspectiva de que, assim, eu vou ser mãe, e agora, como é que eu vou projetar uma imagem, projetar aquilo que Freud diz como um narcisismo nessa criança, né? Assim, a criança é fruto do narcisismo dos pais, né? Mas, assim, tem pais que não conseguem fazer essa projeção dessa imagem nessa criança, né? Você falando isso, eu trabalhei durante muito tempo num centro de reprodução, do meu doutorado. E lá eu tive a oportunidade de atender gente de diversas culturas diferentes, de países diferentes. E eu estudo exatamente isso que você está falando, né? Porque não é colocar simplesmente o menino no mundo. Uhum. Aliás, pelo contrário, se fosse assim, os casais homoafetivos não poderiam ter as suas crianças. Então, não é aquele que pare, mas é a função paterna, a função materna que o Tiago está dizendo. Sim. Então, assim, porque, Tiago, existem vários estudos de o alto índice de maus tratos aos bebês nascidos de fecundação in vitro, de bebê de proveta. Interessante isso. Por quê? Porque a mulher chega com uma demanda para o médico, Uhum. tá? Muitas vezes por uma necessidade, Uhum. porque ela tem muito tempo de casado, porque a família está cobrando, porque ela está perdendo o marido que tem um amante e ela precisa ter um filho para segurá-lo, não importa. Então, ela faz uma demanda porque ela tem uma necessidade, o médico escuta aquilo como um desejo Uhum. e faz o processo. E o problema é que ela engravida. Sim. Entende? Entendo. Então, assim, aí ela tem um texto meu chamado Mãe e Filha da Identificação à Devastação. E depois eu posso dar a referência para você, se você quiser, que trata um pouco sobre isso, tá? Só estou fazendo um adendo aqui, porque bateu muito nesse trabalho meu, que já está publicado. Me lembrei agora de um caso clínico, né, que é justamente essa referência que você colocou, né, essa configuração. E, assim, querer ter um filho não é desejar um filho. Então, isso é uma diferença fundamental, A Thaís acabou de colocar aqui, vi uma fala de uma mãe, me preparei para engravidar, mas não para ser mãe. E eu te digo, Thaís, que existe gente, existe mulher, que querem engravidar e não querem um filho. Tem mulheres que querem um filho, mas não querem engravidar.
Tem mulheres que não querem engravidar e nem ter filhos. E tem mulheres que querem engravidar e ter filhos. Uhum. E cada caso é um caso que a gente trabalha de forma diferente no consultório, no sentido que a gente trabalha o sujeito, é o desejo dele. E nós estamos falando de 4 desejos diferentes. Sim. Sobre a mesma questão, que é ter um bebê. É como formar essa criança. Uhum. Ótimo. Bom, já anotei aqui o artigo, tá? Então, depois eu vou pesquisar no Google. Se eu não conseguir encontrar, eu vou atrás de você. Então, o objeto de estudo da psicanálise, ele está articulado ao sujeito. Né? O sujeito do inconsciente, por exemplo. A gente pode pensar a respeito disso, porque Lacan falou de diferentes formas a respeito do que é o sujeito para ele, né? É o sujeito do significante, onde ele fala que um significante representa um sujeito para outro significante. E acredito que a gente adentrando nessas complexidades, cada vez mais a gente pode realmente olhar, digamos, para esse sujeito. Né? É o potencial, digamos, do que a gente pode ter, digamos, de um bebê ou de uma criança, que ele possa se falar, que ele possa se colocar em comunicação, né? Que ele possa apresentar um novo que diz respeito à diferença dele. Tá? Em outro momento, o Lacan vai colocar, por exemplo, o parler ou falacer. Né? Então, esse falacer realmente aponta para esse sujeito. Uma das coisas que eu estou falando, que eu estou querendo, digamos assim, pontuar aqui, né, de trazer como uma referência à escuta clínica, tem a ver com aquilo que às vezes a gente escuta de alguns analistas, né, dizer assim, mas a sua função paterna foi assim, foi assado, a sua mãe praticamente não houve e tal, então por isso que tal coisa aconteceu e tudo. Bom, todas essas construções que a gente pode pensar a respeito dessas interpretações do pater, digamos assim, dos pares ali, mãe e pai, né? O que pode vir a se colocar, digamos assim, desse lugar de constituinte de um filho, ele pode ser rearticulado. Né? E é importante que a gente aponte justamente para esse outro lugar, porque se a gente não tomar um cuidado com isso, a gente vai estar apontando para esse determinismo, ou seja, a gente vai estar numa certa referência de gozo em relação a isso, tá? E que, digamos, é muito prejudicial a qualquer tipo de tratamento, principalmente numa perspectiva psicanalítica, né? É como se a gente pudesse pensar, digamos assim, de que ao invés da gente poder trazer essa escuta para um campo de um devir, e para um campo até de uma responsabilização da própria criança pelo seu sintoma, tá? Que isso é importante da gente poder pensar, por mais que seja um bebê ou uma criança, da mesma forma como a gente tem, digamos, a passagem da poltrona para o divã, para a entrada de análise, realmente, a gente também pode identificar isso dentro do atendimento infantil. Né? Quando a criança começa a querer ir para o atendimento, quando a criança começa a brincar, quando a criança começa a modificar certos tipos de brincadeiras em função daquilo que está sendo construído dentro do processo dela, né? Onde você vai fazer intervenções mudando alguns pontos dentro daquele brincar para fazer com que a criança entre em contato com uma certa falta, com uma certa outra possibilidade de se fazer presente. Esse é o campo do sujeito. Esse é o campo do desejo, onde a gente vai ter por nossa ética. Tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes, assim, eu escuto de alguns estagiários no momento inicial do processo, assim, professor, só estou brincando com ela. Eu não estou fazendo nada. Eu disse assim, não é assim, vamos com calma. Vamos começar a pensar a respeito das bases. Então, que tipo de brincadeira é essa que está sendo empreendida? Né? Ele só quer brincar de tal forma. E aí a gente vai fazendo, digamos assim, algumas análises, algumas pontuações, para que a escuta possa estar de acordo com o sujeito, apontando para o sujeito, e não propriamente para a criança em si. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes eu escuto de alguns estagiários, e até de supervisionandos dentro da clínica particular, dizer assim, eu não entendi o que a criança quis dizer para mim,
né? E a gente tem que lembrar que o lugar do analista não é um lugar de entendimento, é um lugar de causação, né? É um lugar do qual a gente causa a possibilidade, tanto da criança, como também, por exemplo, no atendimento familiar, no atendimento das primeiríssimas infâncias, uma pulga atrás da orelha, um questionamento, para que ele possa produzir algo a partir daí. Com a criança também a gente faz esse movimento. E também se coloca nessa posição. Diga, Denise, você quer falar? Depois eu passo para a Manuela. A Emanuele que levantou a mão. Ah, tá. Vamos, Manu, fale, minha querida. Oi, professor, tudo bem? Tudo Boa bom. noite. Não, eu ia falar da questão da autorresponsabilização, que o senhor chegou e tocou no assunto bem no momento que eu ia comentar, mas é isso mesmo. Esse grande outro, ele realmente apresenta o mundo, não é? Ele traz essa constituição, ele possibilita a constituição enquanto pessoa, enquanto sujeito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já ouvi pessoas falando isso, né? Tudo é culpa do pai, tudo é culpa da mãe. E muitas vezes pode até ter algo a ver, mas a gente não pode colocar isso como algo já cristalizado, porque senão essa pessoa ela não pode se transformar. Como é que ela vai se potencializar? Como é que ela vai poder melhorar de alguma forma? Se ela ocupa esse lugar de, a culpa é do meu pai e da minha mãe mesmo, então eu vou ficar aqui de braços cruzados e esperar, não é? Outra coisa que o senhor falou e que eu peguei aqui foi essa história dos passos para a felicidade. Também é meio desastroso, porque as pessoas querem seguir esses passos, essas questões, esses livros de autoajuda, e muitas vezes isso não é algo que vai resolver o problema, e ela acaba se frustrando de alguma forma, né? Isso realmente bem perigoso. Foi bom o senhor ter chamado a atenção para isso. Bacana, Manu. Obrigado pela tua intervenção. A gente chega nesse ponto, né, que do sujeito em psicanálise, o sujeito do inconsciente, o sujeito do significante, o sujeito que fala a ser, né, como se fosse esse movimento, né, da criação, esse movimento provocado pela falta, né, que é justamente um movimento do qual a gente faz isso, o ato do analista tem a ver com isso, sustentado pelo vínculo transferencial, claro, né, e onde a gente pode pensar que o significante, né? A gente falava do gene, a gente tem todas essas construções de que certas coisas que acontecem na criança pode ser uma questão genética, porque o tio, o avô, de uma certa forma, já manifestava isso e tal, mas a gente tem que se lembrar que o significante ele é transgeracional também. Né? Então, há certos significantes em relação à família que traz certos lugares, ou certos, digamos assim, aprisionamentos, ou certos gozos aí que pode se estabelecer dentro da perspectiva de construção desse lugar simbólico, desse lugar linguageiro da criança. Né? Mas, todavia, e o mais interessante que a gente pode, digamos assim, identificar dentro do processo, é quando ele pega esse significante para ele. Né? Assim, a gente vem de um lugar que nos traz uma certa matéria-prima, mas como a gente vai pegar essa matéria-prima e se rearticular em cadeias de significação, isso é diferente. Então, há certos lugares, há certas, digamos assim, paragens aí, há certos pontos de gozo, onde a criança entra primeiro nesse lugar, mas, todavia, ela faz alguma coisa com isso. Né? E é esse fazer alguma coisa com isso que diz respeito a esse apontamento para o sujeito, né? Não um apontamento para a criança. Então, assim, eu não tenho que entender propriamente o que a criança está querendo me dizer, né? Mas fazer com que ela possa, digamos, significar. Fazer com que ela possa, digamos, refletir sobre, né? Não é uma perspectiva de eu tenho que está numa lógica de representação, digamos assim. É um sonho que tem alguma coisa, uma mensagem por trás, e essa mensagem eu vou desvendar para encontrar uma essência. Não é por aí. Né? É uma brincadeira que eu quero identificar o que ela realmente está querendo me dizer. A gente não está também nesse ponto.
tá? É sempre uma perspectiva dessa abertura para o desconhecido, para o mistério, tá? Que, digamos assim, pode fazer com que a gente realmente trabalhe em função, digamos, do que é a ficção da vida, né? Porque o que Freud nos demonstra é que, da mesma forma que o brincar é um modelo inicial do fantasiar, que é o que todos nós fazemos, a construção de verdades, né, do quais nos vão nos orientar em relação à vida da gente, tem a ver primeiro com o processo de brincar. E esse ponto é interessante porque, assim, quando a gente escuta um paciente, principalmente quando tem questões depressivas, isso fica cada vez mais forte, mas quando a gente escuta um paciente adulto, a gente percebe que os super-heróis, né, o incrível Hulk que se identificava na infância, o Capitão América, o príncipe tal, a princesa, né, a super-heroína, ou determinadas histórias que se repetia, pedia para a mãe para estar sempre se repetindo, aquele filme especificamente, aquele desenho, eles vão tomar um outro lugar mais adiante. Então, eles vão tomar, por exemplo, o lugar do psicólogo ou do psicanalista. Eles vão tomar, por exemplo, o lugar do juiz, do advogado, né? Mas é esse lugar de onde veio que vai, digamos assim, trazer uma certa retroalimentação desse mundo fantástico, dessa realidade psíquica que Freud trabalha. Então, brincar é muito importante. Oi, Denise. Vou te interrompendo um pouquinho, porque está dentro do que você está falando, senão você vai passar para outro item. Fique à vontade. A Kelma fez uma pergunta para você, por escrito. Você pode ler, por favor? Deixa eu ver aqui. Ok. Quando você fala sobre um brincar infantil, representando o dizer, a linguagem, como pensar essa questão quando apresenta os sintomas de alterações do neurodesenvolvimento, levando estereotipias ao foco a um objeto de maneira peculiar? Ótima pergunta. Aqui a gente já começa a entrar digamos assim, nessas dificuldades em relação ao neurodesenvolvimento, né, das referências, digamos, dos compêndios de psiquiatria, das referências de um certo fechamento para essa, digamos assim, para os processos que a gente pode ter, tanto de alienação e separação, que são processos que se articulam aquilo que a gente pode esperar da função materna, né, em relação a alienar o significante, e da função paterna de se separar, de poder, digamos assim, se destacar desse lugar, né? Então, a gente tem alguns pontos aí, Kelma, e aí eu vou trazer um momento em que eu estava em supervisão, e uma estagiária estava com dificuldade de atender um paciente que tinha um diagnóstico de autismo. E ele realmente apresentava, né, essas estereotipias, ele apresentava esse não olhar para o outro, né, essa esquiva da relação social, ele apresentava uma dificuldade de falar, né, assim, ele não tinha propriamente ele não falava uma construção de frases, ele falava palavras soltas, e muitas vezes palavras como se fossem berros, ou como se fosse, assim, imitando um animal, por exemplo, uma cabra. Né? Aqui no Nordeste é muito comum, né, ter esses animais por perto. E aí, ela estava muito angustiada, porque ela tentava propor alguma coisa, ela colocou ele num certo lugar, que normalmente é o que a gente tem, de um certo lugar que a gente estuda mais na nossa formação, que a gente estuda mais o sujeito que fala, o sujeito que se coloca, né? E a gente vai trabalhar com isso. Dentro de uma lógica do autismo, a gente tem um certo fechamento, né? Que é importante que a gente espere, que a gente perceba o espaço do próprio autista. Assim, como a gente pode colocar num estabelecimento de uma transferência, por exemplo, para uma criança de 5 anos, mas está ali nos primeiros caminhos do autoerotismo para o narcisismo, né? Nos caminhos, digamos assim, onde a gente percebe, digamos, uma falta de articulação simbólica, e que isso traz uma angústia muito grande, essa possibilidade de um contato com o outro, tá? Foi aí que a gente conversou, que eu parei para ela, pedi para ela ler realmente os textos que ela não tinha lido, né?
que eu conversei com ela sobre algumas estratégias, pedi para que ela pudesse ver justamente essas repetições dele, o que ele gostava de repetir ali na sessão, que tipo de brinquedos eram esses que ele elegia, né? Porque tinha vários brinquedos ali, ele elegia alguns e algumas cores desses brinquedos, né? Então, essa repetição já aponta para uma certa referência ao gozo, já aponta para uma certa referência de como ele pode trazer o objeto, ou como esse objeto pode se apresentar naquele momento para ele, né? Não é uma escolha qualquer, a gente começou a ver certos padrões nessas escolhas que estavam sendo feitas por ele, e que em determinados momentos ele fazia o som, né, de uma cabra, digamos assim, né? De um bode, mais ou menos isso. Ele gostava muito de ir também para a janela para ver os carros passarem, né? E aí eu disse, anote todos esses elementos que a gente vai trabalhar, não só com ele a respeito desses elementos, mas também com a família, para saber, para conversar um pouco mais e para articular o discurso da família e aquilo que ele também apresenta dentro do processo dele, dentro da transferência com você. E aí eu disse para ela, o que é que você vai fazer? Você vai deixar os brinquedos, você vai permitir que ele brinque, mas você não vai chegar muito próximo dele. Você vai chegar numa certa distância, nem muito próxima, nem muito distante, mas você vai fazer certas coisas sem se preocupar tanto com ele, sem chegar aquela avidez, né? Daquela vontade de curar que o aluno tem no estágio inicial, né? Que já chega assim querendo fazer tudo que leu sobre Freud, sobre Lacan, e já quer propor essas coisas todas, assim, né? E eu costumo dizer que o se curar da vontade de curar é o principal elemento para a gente poder ter uma escuta, digamos assim, cada vez mais articulada com o referencial analítico, psicanalítico. Então, ela fez isso, ela começou a desenhar sozinha, ela começou a deixar ele de lado, mas ali meio perto, ela começou a prestar atenção naquilo que ele fazia de rabo de olho e tal, mas não direcionava diretamente o olhar para ele, porque isso era algo que angustiava ele, né? E ele ficava olhando para ela, e ele começou a se aproximar um pouco mais dela, né? E ele tocou no corpo dela, tá? Então, assim, foi um atendimento onde a gente começa a perceber que nessa constituinte desse sujeito, que tem essas questões de dificuldade do desenvolvimento, seja um sujeito com uma perspectiva autística ou uma perspectiva psicótica, né? A gente vai ter que levar em consideração esses conceitos psicanalíticos ou essa referência de como ele está nesse desenvolvimento psíquico, né? Desenvolvimento psíquico. Então, é esse ponto que é um ponto interessante, onde a gente pode pensar, digamos assim, olha, ele ainda está por se fazer alienação, né? Porque a alienação, ela é demonstrada, a primeira manifestação da alienação é narcísica primária, é no narcisismo primário, é na referência de eu ideal, por exemplo. Tá? E ele tinha uma dificuldade, porque o eu ideal ele se apresenta quando a gente começa a falar, nem que seja as repetições, né? Nem que seja pequenas palavras soltas, mas um pouco mais articuladas. Então, cada vez a gente percebe mais essa delimitação do eu, por exemplo, sendo realizado. Mas lembre-se que o sujeito para a psicanálise não é o eu, é nessa possibilidade de criar, que está para além do eu. Até para Freud não era o eu, porque Freud trabalha o psiquismo na segunda tópica por uma referência do isso, do eu e do supereu. A gente tem que se lembrar disso também, né? Diga, Lázaro. Boa noite, professor. Na verdade, eu tenho uma dúvida, eu fico pensando sobre isso, eu acabei de formar, ainda vou começar a atender, e eu fico nessa dúvida sobre trabalhar com crianças, porque você fala, acho que a primeira coisa que o aluno tem que fazer é se curar da vontade de curar. Só que acho que principalmente hoje, nessa lógica muito imediatista, os pais vêm com essa demanda de curar. Os pais, seja de uma criança, de um adolescente, e talvez seja um dos grandes receios que eu tenho de trabalhar com criança, como manejar isso. Essa demanda, essa cobrança por parte dos pais, dos familiares, desse imediatismo, dessa cura. Ótima pergunta, Lázaro.
Eu acho que isso, de uma forma geral, a gente tem não só dos pais, mas de uma forma geral de quem chega na análise hoje. Essa tendência de querer, digamos, uma cura rápida, né? Uma pílula, digamos, milagrosa, um procedimento, não diga o que é que eu tenho que fazer, diga as condutas que eu tenho que fazer, que eu faço para ficar melhor, né? E para a gente poder perceber também que, assim, ser psicanalista hoje não é algo fácil, porque a gente vai contra uma certa lógica, né? A gente vai de encontro com essa lógica, né? Lacan fala a respeito disso, né, da dificuldade que é o discurso capitalista, e como esse discurso capitalista tem um certo avesso da lógica psicanalítica, né? Porque o capitalismo ele prega, digamos assim, a produção de indivíduos em massa, né? A gente não trabalha com essa produção de indivíduos em massa, a gente trabalha com o sujeito propriamente dito, ou seja, demarcando a singularidade, o espaço radical da singularidade de cada sujeito. Então, a gente tem que realmente ter muito fundamento, conhecimento em função dessa referência histórica que eu falei aqui para vocês, formas de a gente lidar com isso, e aí a gente vai aprender na nossa experiência realmente, a gente vai fazer umas cagadas, a gente vai fazer algo errado, sabe? Porque isso é normal e natural, né? Então, a gente sabe o que a gente está falando, mas não sabe o que o outro está entendendo do que a gente está falando. Então, tem toda uma perspectiva aí que isso vem com a experiência. Agora, isso também, Lázaro, é importante o que tu está falando, porque tem um outro efeito isso aí. Porque é por isso também que a gente tem, digamos assim, uma proliferação de diagnósticos, né? E principalmente diagnósticos da moda, por causa desse imediatismo. Então, a gente precisa saber o mais rápido possível, né? A gente precisa identificar algo o mais rápido possível. É isso que a gente pode pensar, por exemplo, desses diagnósticos na moda dentro da infância, como o TEA, né, o transtorno do espectro autista, o TDAH, né, o TOD, né, o transtorno opositor, desafiador, digamos assim, de oposição e desafiador. Todas esses diagnósticos, eles muitas vezes eles são empreendidos e são construídos, muitas vezes tentando sanar essa demanda dos pais, né? Tentando, digamos assim, ser uma resposta rápida e efetiva, como é a nossa lógica atual, para que as coisas possam, digamos assim, ter uma causa muito própria. E muitas vezes, Lázaro, olha só como isso é complicado, isso também apaga um pouco a culpa dos pais, né? Que é um ponto também importante. Digamos assim, meu filho está assim, não é responsabilidade minha, porque ele é autista ou porque ele tem TDAH. Então, eu não sou responsável por tal coisa, tá? A gente tem muito essa lógica atual, né? Em função dessas bengalas, digamos assim, medicamentosas, tecnológicas, que todos nós temos hoje em dia, né? Então, é uma lógica muito difícil e muito complicada, daí o nosso desafio. Tá? Se a gente tem um discurso que ele insiste na igualdade, né, nós temos, digamos assim, um outro contraponto, que o discurso da psicanálise insiste na singularidade, né? O apontar para o sujeito do desejo traz esse referencial. Então, meu querido, é um grande desafio que a gente tem, tá certo? E tem a ver com isso, né? Uma questão que a Thaís colocou aqui, que aí as crianças bem pequenas estão sendo medicadas, né? E sendo limitadas no desenvolvimento possível. Uhum. Isso me lembrou, deve ter alguma coisa a ver, que antigamente a gente tirava a fralda das nossas crianças. Hoje em dia, quem tira é a escola. Uhum. E quando os pais pegam a criança na escola, a primeira coisa que eles fazem é colocar a fralda. Então, assim, se o meu filho tem 3 anos e ainda está com fralda, a culpa é da escola. Eu fico aqui pensando, sabe, Tiago, se tudo que é diagnosticado realmente é para ser tratado. Sim.
Uhum. Entendeu, Lázaro? Uhum. Então, assim, lidar, eu acho que essa pergunta veio muito no sentido de como lidar com a angústia dos pais. Sim. Isso a gente aprende com experiência, porque no início a única coisa que você quer fazer é lidar com a angústia dos pais, né? Que tem que curar o desejo da cura. Mas não é só dos pais. Uhum. Acho que o Tiago colocou isso assim, muito bem. Porque hoje em dia, não, sempre foi assim. E tem um agravante, se você não fez bem o seu trabalho, entre aspas, eles tiram a criança. Uhum. Então, você vai precisar aprender a fazer a análise dos pais sem que eles deitem no seu divã. Para eles aprenderem a lidar com a angústia deles e não te deixar angustiado. Obrigado, Denise. Muito obrigado. Sempre bom escutar. Bom, eu acho que eu falei um pouquinho. Kelma, ficou satisfeita com a... A Kelma está perguntando aqui, depois eu passo para a Manu. Você acredita que o estabelecimento diagnóstico pela via do adoecimento atual a partir do SMCID leva à compensação do lugar de sofrimento dos pais com o responsável pelos sintomas dos filhos, livrando da angústia? Eu acredito que esse é um dos efeitos, Kelma, além de outros. Tá? Acredito que sim. A gente tem cada vez mais uma construção diagnóstica, né, dentro de uma perspectiva dos transtornos, digamos, de uma certa desresponsabilização do sujeito, cada vez entrando mais nesse campo, né, no campo dos comportamentos observáveis, no campo, por exemplo, da farmacologia, porque certos tipos de transtornos nascem juntamente com certas drogas, né, ou se articulam a determinadas drogas como um protocolo de tratamento. A gente tem também a referência das neurociências, né, da estatística. Então, eu acho que, de uma certa forma, isso faz com que digamos, esses movimentos de uma certa referência compensatória, ou de uma certa referência de desculpabilização, é muito grande, né, principalmente nesses diagnósticos da moda. E isso traz uma dessubjetivação. Não é nada simples, isso, tá certo? E aí uma possibilidade, Lázaro, em relação a esses pais demandantes, né, é justamente trazer, digamos, o mistério, é justamente trazer a interrogação, é justamente fazer com que eles fiquem com uma pulga atrás da orelha, sabe? No que está acontecendo. E a gente tem que trabalhar muito bem a culpa deles, porque se a gente está trabalhando o sujeito, né, não adianta a gente perceber que certos tipos de dinâmicas, de configurações, de formas de relação que tanto o pai ou a mãe podem estabelecer e continuar estabelecendo em relação a isso, foi a causa disso. Não, não é ficar só nesse lugar, é também trazer a responsabilidade para a própria criança, né? E isso é uma coisa muito sutil da gente trabalhar no atendimento familiar. Né? Também há algo aí que é importante da gente chegar a dizer assim, isso é uma escolha dele. É uma escolha da criança também. Né? Porque senão a gente tira toda a responsabilidade da criança, ou seja, despotencializa ela. Né? Um determinado momento, quando a gente faz a mudança, por exemplo, de uma demanda ou de uma queixa inicial, de um processo, para um sintoma analisável, onde o paciente entra no divã, entra em análise propriamente, né, sai, muda de posição, é quando ele percebe que pelas escolhas dele, ele está, digamos, escolhendo o sofrimento. Né? Como o Freud fala que a neurose é uma escolha inconsciente, mas ele começa a perceber e diz assim, por que que eu faço isso que me faz sofrer? E quando ele começa a articular isso que ele faz, né, e que traz o sofrimento para ele, é a mudança de uma queixa para um sintoma passível de ser analisado. E aí onde a gente faz essa cena clínica, né, que é chegar e dizer assim, agora vamos trabalhar isso que você faz com você mesmo agora no divã.
né? Vamos começar a conversar a respeito disso. Agora a gente tem uma delimitação para poder, digamos assim, encenar uma mudança de posição, né? Uma mudança de posição física, uma mudança de posição psíquica e subjetiva. A criança faz isso também, né? Na forma como ela brinca, em que posição ela se coloca, em que posição ela coloca o outro, ou seja, da brincadeira que sou eu, enquanto analista ali naquele momento. E a gente identificando esses pontos, né? Aí a gente tem que ter uma descrição bem, digamos, cuidadosa e atenta, né? Porque é diferente, né, de uma fala e tudo, que o significante, digamos assim, brota ali, que o significante se coloca ali, é diferente quando a gente percebe da forma como a criança brinca com o corpo, com o olhar, com certos tipos de entonações, em que momento ela se coloca, como ela chama a atenção, né? Porque até quando a criança se inibe, ou ao adulto também, a inibição é uma forma de chamar a atenção, né? Então, a gente tem todas essas características aí que a gente vai poder perceber também que existem movimentos, que existem também tempos do processo. Tá? Em cena. Diga, Manu. Oi, professor. É interessante isso que a Denise colocou, porque, voltando um pouquinho aí também no que o senhor falou, o DSM, antes, ele tinha 106 distúrbios mentais catalogados, hoje ele tem mais de 300. Então, a gente vê que existe uma urgência, existe um desespero das pessoas de colocar nome, dar nome, nomear tudo, né? E, às vezes, esse sintoma, ele é um dos pilares fundamentais da pessoa. E isso me leva a pensar, será que isso realmente deve ser retirado? Porque se você retira um dos principais pilares, com certeza isso vai prejudicar de alguma forma. Em algum outro momento, em alguma outra questão, isso vai fazer falta. Aí eu te pergunto, tem um seriado que o nome é Euforia, que estão falando demais aí entre os adolescentes, né? Que a moça é adicta, né? Usuária de drogas, depois que a mãe faleceu. E isso, de uma certa forma, está ajudando ela após a morte da mãe. Como que a gente faz para retirar isso? Já que isso é quem está sustentando ela depois que a mãe faleceu. Sim. O nosso foco não é o sintoma propriamente, como é o foco de extirpar o sintoma da psicopatologia psiquiátrica, né? Para ter um índice digamos, de saúde, né? Seria isso. Né? O sintoma como disfunção, né? A psicanálise trabalha que a própria constituinte é patológica em si, né? Todos nós somos traumatizados e temos e vamos constituir sintomas ao longo da vida. Mas é justamente esse ponto, né? A gente não precisa retirar, isso vem do próprio sujeito, isso vem como um movimento do próprio sujeito quando ele se coloca numa perspectiva de desejo, né? Quando ele coloca numa perspectiva de, digamos assim, se recriar e sair desse campo do gozo sintomático, propriamente. Então, a gente tem que ter muito respeito com o sintoma, com o gozo, propriamente, também, né? Então, o analista, ele sabe disso. Né? O sintoma é uma solução de compromisso. Por exemplo, quando Freud vai falar a respeito de um mecanismo de defesa, a melhor forma que a gente pode se defender de uma ameaça naquele momento. E isso não pode ser retirado de uma vez, assim, né? Tem a frase da Clarice que eu gosto, né? Onde ela diz assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer, digamos, retirar um defeito nosso, né? A gente não sabe até que ponto esse defeito está sustentando toda a estrutura, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Talvez o sintoma seja o que o Freud trazia, né? Como um sonho também, que ele trabalhou nessa analogia do sonho, do sintoma, né? E a gente pode trazer para o campo do nosso tema de hoje, o brincar, que Freud também faz essa articulação, né? O sintoma, o sonhar e o brincar, né? Tem uma obra dele que é Devaneios e Fantasias, ou o desenhar e o fantasiar,
que é linda, linda, linda aquela obra, né? Então, quem quiser pode entrar em contato com ela, porque é espetacular, onde ele vai fazer uma articulação do que é a brincadeira na infância e do que é o fantasiar para o adulto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não é extirpar o sintoma que a gente trabalha, não é por essa via, é por outra via, né? Que é essa referência crucial que eu estou colocando para vocês em função do sujeito, né? A gente vai trabalhar em função de causar para que essa criança possa se colocar enquanto sujeito da forma como ela puder, dentro do seu nível de desenvolvimento psíquico, né? Dentro da sua temporalidade lógica, dentro da sua temporalidade, digamos assim, de Lalande. Olha o que eu estou começando a falar. Se a gente tem a criança, se a gente tem as 5 clínicas, se a gente tem um objeto de estudo da psicanálise, que é o sujeito, a gente tem um campo de estudo da psicanálise, que é a linguagem. Mas a linguagem não vista pelos linguistas, mas a linguagem articulada la língua, ou seja, como a gente pode trabalhar a linguagem dentro do campo da psicanálise, né? Que é um campo onde a gente toma o significante de uma forma singular. Cada um de nós toma o significante de uma forma singular, né? A gente pensa que entendeu o outro, todavia a gente entendeu de uma forma que ninguém mais entende aquilo que o outro está dizendo, né? E a gente entra dentro desse processo da linguagem, porque, na realidade, a linguagem ela é muito mais cheia de equívocos do que de certezas. Tá? Então, é esse sujeito de Lalande, né, da lalação dos bebês, dos primeiros movimentos. Eu me lembro do curso, do módulo que a gente trabalhou aqui, que até algumas estavam aqui, né, a Camila estava aqui, onde eu mostrei um filme de um bebê de 6 meses, onde ela estava lá, e o pai olhando para ela e dizendo assim, você foi passear, você quer sair, você quer isso e aquilo. Então, ele estava conversando com ela e ela na lalação, e ele estava pressupondo uma fala ali. Essa loucura inicial, né, trazida por Winnicott, digamos assim, da maternagem, ela pode ser estabelecida a partir desse momento, onde se vê uma árvore na semente, né? E é isso que faz alienar o significante. Mas mãe e pai é meio louco mesmo, né? Ainda bem, né, Denise? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Então, a gente, num mundo que a gente acha que é racional, em demasia, né? Onde se tem essas lógicas bem tradicionais, fechadas, racionais, é um elogio da loucura, né? Trazido pela psicanálise, trazido também pela própria arte, né? Que é o campo da loucura, é o campo da arte, é o campo do novo, o campo da inovação, né? Então, assim, a partir do momento que a criança percebe que ela pode inventar, que ela pode criar, que ela pode ser artista, e que também o adulto também começa a perceber isso, é um momento em que ela começa a se potencializar, ou seja, que ela entra no processo de cura. Mas isso não é de qualquer forma, isso é como ela pode fazer, de acordo com o processo dela, né? De acordo com o processo dela. Então, a gente tem a criança, conceito histórico, a gente tem as 5 clínicas, a primeiríssima infância, a infância, a adolescência, a fase adulta e também o momento da terceira idade, que são perspectivas diferentes da gente se colocar em um determinado, digamos assim, um determinado lugar de escuta, né? Eu não vou trabalhar da mesma forma com um paciente, por exemplo, que eu já tive de 85 anos, com não sei quantos pontos de safena, onde ele dizia que ele ficava preocupado com a mulher dele, porque toda noite que ele ia dormir, ele não sabia se ele ia acordar, né? E aí ele se preocupava mais com a mulher dele do que com ele. Olha, você tem uma angústia dessa todo dia, né? E que tipo de possibilidades é essa que a gente pode trabalhar por uma pessoa que traz esses referenciais, né, no seu discurso? Então, ou você começa a pensar, digamos assim, que lugar é esse que eu vou começar a fazer intervenções, sustentar esse processo, onde eu vou trabalhar, por exemplo, com a perspectiva de uma conversação com esse paciente. Porque se eu trouxesse intervenções um pouco mais duras e tudo, isso ia acabar com, ia ser muito angustiante para o paciente. Então, eu tenho que sustentar um determinado lugar, né? E perceber, digamos, como isso está se processando e como isso está de acordo com os tempos do sujeito. Os tempos do sujeito, que são esses tempos lógicos que a gente está trazendo, né? Bom, essas 5 clínicas,
o objeto de estudo da psicanálise, que é o sujeito, o campo de estudo da psicanálise, que é a langue, ou a língua, né, digamos assim, que é essa linguagem que cada um toma para si, então cada um tem uma linguagem muito própria de se colocar em relação ao mundo, né, e o corpo do sujeito, onde a gente vai ter, digamos assim, esse corpo que é um corpo pulsional, um corpo erógeno, né, um corpo que ultrapassa a natureza, né, que Freud vai falar de cultural, né, Lacan vai falar da linguagem, de um corpo simbólico, né, onde ele vai articular 3 referências que são importantes da gente poder estabelecer, digamos assim, que é o noborromeano, que é o real e imaginário simbólico. Né, o corpo, ele tem essa realidade nua e crua, por exemplo, da carne, ele tem um imaginário que são dos órgãos, ou de como eu posso imaginar esse corpo, mas ele está para além também. Ou seja, ele pode ser significado de outras formas. E isso articula as várias possibilidades de significação do simbólico. Então, a gente trabalha o corpo, não é da mesma forma que o corpo da medicina. Né? A gente trabalha o corpo, ele animado por alguma coisa que a gente chama de psiquismo, por uma ânima, né? E que faz com que a gente fale, que faz com que a gente invista em determinadas coisas da vida da gente, que a gente construa significados a partir daí. Então, esse ponto é um ponto importante, onde a gente articula o último ponto, que é o que? A técnica psicanalítica. A técnica em função do que é a transferência, do que é, por exemplo, digamos assim, a atenção flutuante, a associação livre. Como a gente vai fazer isso, por exemplo, não numa fala propriamente do paciente, ali onde ele está no campo da enunciação, no campo do dizer, mas onde a gente está no campo, por exemplo, da criança, do brincar, ou do se colocar diante de um outro. Não é? Da forma que ele movimenta esse corpo, da forma que ele se aproxima, que ele se distancia, da forma que a gente pode ter, no mais, digamos assim, primitivo, o mínimo de uma proto-comunicação, de uma proto-linguagem, né? De um potencial simbólico que está ali naquela criança. Então, a partir do que a criança nasce, e não só quando ela nasce, estudos cada vez mais, digamos, nos traz isso, que já existe uma relação da criança com a mãe dentro do próprio útero, ali na gestação. Né? E que essa relação, ela se dá, claro, que somos seres de linguagem, também mediados pela linguagem, de uma certa forma. Tá? E que, digamos, no nascimento, a partir do nascimento, nós já temos, digamos assim, pulsão, porque a mãe pega, a mãe fala, a mãe olha no olho, então a gente já tem um sujeito pulsional e possibilidade de haver análise. Isso é que é interessante. Né? Isso é que é importante da gente pensar. Agora, para isso é preciso a gente se fundamentar, para isso é preciso que a gente possa realmente saber o que fazer e como trabalhar com esse sujeito, que é o sujeito psicanalítico. Tá certo? Então, meus queridos, é isso, né, que eu tinha para hoje. Deixo aqui o agradecimento e também abro a possibilidade de vocês fazerem também mais perguntas ou algum tipo de intervenção, comentários. Então, bom, fiquem à vontade, tá? De nada, Thaís. Tranquilo, minha querida. Obrigada, Thaís. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu acho que está todo mundo pensando no carnaval, viu, Denise? Porque... Eu também estou. Vamos fazer uma foto, que afinal de contas, sexta-feira à noite, carnaval. Pré-carnaval, né? Pré-carnaval. Né? Deve ter muito porquê disso. Vamos abrir as câmeras para a gente poder fazer uma foto? Vamos lá. Vamos lá, pessoal? É rapidinho. E aí eu vou pedir para vocês que quem for postar, que aí o Felipe pode deixar para a gente no grupo que ele criou, quem for postar, por gentileza, me marque PHD Campus. É isso? É isso, meninos? @PHD Campus.
também marquem o Instituto Suassuna. Podem me marcar também, já coloquei E aqui. Tiago Costa, MCC. Pronto. Danilo Suassuna. Precisa dos arrobas? Vou colocar aqui. Eu sou péssima nesse negócio, gente. Eu já falei para vocês hoje que eu sou velha, vocês não acreditam. Felipe, já estão perguntando sobre o certificado. Né? Eu acho que ele vai falar aqui e vai colocar o link para o certificado. Isso, vou colocar agora o link para quem quiser. O certificado de Ok, participação. a foto ficou bonita? Ficou legal? Já tirou a foto, Felipe? Vou tirar agora. Vamos lá. Peraí. Deixa eu passar perfume. No seu melhor lado, todo mundo, tá? Batom. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Bacana. Tá ótimo. Olha, agradeço a presença de todos.